Um crime bárbaro que chocou Nova Friburgo ganha novos capítulos. A namorada de Ocimar, o líder comunitário assassinado e jogado nu em um despenhadeiro na fazenda da Laje, quebrou o silêncio e falou com Maicon Queiroz. Lenilda revelou detalhes da noite em que tudo aconteceu e contou sua versão sobre o crime que tirou a vida de um homem querido no Horto do Vino. Enquanto isso, o principal suspeito, Célio Monteiro, segue foragido e a população cobra justiça. Prepare-se para ouvir o relato da mulher que viveu de perto o terror dessa noite, marcada por medo, ciúmes e sangue. Boa tarde, senhora Lenilda. Boa tarde, Maicon Queiroz. Lenilda, em meio a todo esse mistério, em meio a toda essa situação que aconteceu com o seu namorado, né, o Ocimar, aonde a senhora estava ali no local, houve toda a situação, eu gostaria de ouvir o seu lado dos fatos, né, porque muito se foi falado que a senhora, desde então, está desaparecida, não está no local, familiares do senhor Ocimar alegam isso, falam sobre essa situação, outras pessoas também, vizinhos e tal, de que a senhora também estaria desaparecida, teria fugido do local. Gostaria que a senhora contasse com detalhes a situação que a senhora está hoje e o seu lado dos fatos. Eu não estou fugida. Eu estou escondida porque ele me ameaçou de morte. Quem ameaçou a senhora? O Célio. Uhum. Que a intenção dele, quando ele entrou lá dentro de casa, foi para matar nós dois. Então, devido a ele não ter conseguido, ele está circulando, ele está rodando, onde ele voltou lá no bairro, ele entrou lá dentro de casa, ele foi lá em Olaria, atrás do meu filho, porque ele falou que meus filhos têm que morrer. Tudo isso está acontecendo. Lembrando, pessoal, que a senhora Lenilda, ela entrou em contato com a nossa equipe para poder se pronunciar sobre os fatos. Explica pra gente, senhora Lenilda. Por que a senhora resolveu entrar em contato com a gente? Porque está havendo uma grande confusão. Estão falando que eu que armei para ele, que ele foi dopado e que eu fugi porque eu sou cúmplice, sendo que eu fugi para salvar a minha vida, porque ele ia me matar naquele dia. Eu não tinha condição eu tentei gritar, tirar ele da mão dele e eu não consegui tirar. Então eu não tive outra alternativa, a não ser sair de perto e me esconder para falar depois. Eu pedi socorro, eu gritei. Só que eu acho que os moradores acharam que era briga de família, briga de casal, quando não era, né? Era ele, entrou lá em casa, arrombou a porta com o machado e entrou e partiu para dentro. E ele segurou ele, deu um mata-leão nele e eu não tive como tirar, eu não tinha força para tirar ele. E isso que aconteceu. O comentário está que ele morreu lá dentro de casa, que deram machadada nele lá dentro da minha casa. E não foi, porque lá em casa não tem, só tem vestido de luta, que foi o que ele lutou com ele. Lá em casa não tem sangue dentro de casa. Falaram que a minha casa estava toda ensanguentada. Não tem, minha casa está aberta. Se você quiser ir lá em casa e olhar, você pode ir lá filmar, pode mandar quem quiser ir lá filmar. Não tem sangue dele lá dentro da minha casa. Então ele não morreu de machadada lá dentro de casa. Uhum. Mas olha só, dona Lenilda, explica pra gente exatamente, para as pessoas entenderem. A senhora a senhora já teve um relacionamento, já foi casada com o senhor Ocimar, que infelizmente foi a vítima desse crime, e a senhora e depois que a senhora separou dele, inclusive tem imagens da senhora junto com o senhor Célio. A senhora namorou o senhor Célio. A senhora namorou esse... Como é que foi essa história? A senhora namorou o Célio, que é o suposto autor do crime, por quanto tempo? Namorei com ele cerca de uns 2 anos e meio. Uhum. Com ele. Namorei sim. Uns 2 anos e meio eu namorei ele. E a senhora estava separada dele há quanto tempo? Estava separada já uns 2 ou 3 meses. E aí a senhora voltou com o senhor, voltou pro senhor Ocimar, foi isso? Foi na época que eu arrendei o sítio. Tem 4 meses que eu arrendei o sítio, que eu aluguei um sítio.
e que nós terminamos porque ele falou que ele não ia para lá, e ele deixou isso bem claro para todo mundo, que ele não ia para o sítio e que a vida dele era para cá. Então eu falei assim, melhor então acabar com isso logo, né? E foi de comum acordo. Ele falou que ele não ia e tal. Aí ficou nessa situação dele não ir para o sítio e eu ir sozinha. A informação que a gente tem é que a senhora iria para esse sítio e o senhor Ocimar iria com a senhora. Sim. No dia do crime exatamente, do fato, do ocorrido, o que aconteceu? A senhora teve que se Ocimar? A informação que a gente recebeu é que a senhora chamou ele para casa da senhora, e aí logo após o Célio apareceu. Fala pra gente o que aconteceu no dia do crime. No dia do crime, eu saí do serviço e eu passei lá embaixo, em frente um bar lá embaixo, o Célio estava parado. Eu parei para conversar com ele sobre um freezer que eu vendi para ele e que ele não tinha me pagado. Que eu tinha que pagar o dinheiro, que eu tinha que fazer a mudança no próximo sábado. E eu precisava do dinheiro. E assim foi feito. Falei com ele e subi e fui lá para casa. Quando eu cheguei no bar da Silvia, que a Silvia pode falar, o Ocimar não estava. Eu fui para casa. Depois o Ocimar chegou. Eu fiz janta, ele jantou e ficamos assistindo televisão. Foi nesse meio tempo aí que o Célio chegou. A gente já tinha jantado, ele tinha tomado banho, eu tinha arrumado a marmita dele, e foi aí que o Célio chegou e arrombou a porta. Era por volta de que horas? Umas 10h30, mais ou menos. Entre 10h30 e 11 horas. Então o Célio, ele estava no dia do crime antes ali, a senhora teve com ele antes do crime ali no bairro? Tive com ele lá no Prado. A senhora não esteve no Horto do Vinho, a senhora esteve no Prado. Estive no Prado com ele pedindo meu dinheiro do freezer que eu tinha vendido para ele, que eu precisava do dinheiro para fazer a mudança. A senhora encontrou ele aonde no Prado? Encontrei ele no bar do Aroilton. A senhora sabia que ele estava nesse bar? Eu passei, que eu vim do serviço e ele estava na rua, em frente à rua. Eu vi ele. Entendi. Eu conversava com ele, ele sabia de tudo. Ele sabia que o Ocimar estava indo pro sítio. Ele sabia que eu estava indo embora. Ele sabia de tudo. Eu não tinha inimizade com ele, nem o Ocimar. Mas ele falava algo que não aceitava o fim do relacionamento? Como é que era essa relação? Não falava, e ele já estava até com outra namorada. Mas a senhora disse aí que ele e o Ocimar não tinham uma desavença. Então por que ele invadiu a casa da senhora, deu um mata-leão no Ocimar e cometeu esse crime brutal? Não sei. E outra questão, olha só, há relatos, olha só, de que o Ocimar ele foi agredido ou a martelada ou a machado. O que aconteceu ali exatamente? Ele entrou, ele pegou alguma coisa? Eu gostaria que a senhora contasse detalhes do ocorrido. A senhora viu ele bater no Ocimar e correu, fugiu? Conta pra gente. O que eu vi foi ele deu um mata-leão no Ocimar. Eu tentei tirar, eu gritei pedindo para ele parar, largar o Ocimar, pedindo. Ele não parou e o Ocimar caiu. Quando o Ocimar caiu, que ele ameaçou soltar o Ocimar, eu corri. Eu fiquei com medo, eu corri. Falei, agora ele vai vir para cima de mim. Só que na hora, eu corri e fiquei atrás da casa e eu tava vendo o Célio. O Célio falou assim, eu não vou te matar. Aí eu fiquei quieta. O Célio saiu do lado de fora e rodou em volta de casa, ali na frente da minha varanda, que tem uma varanda na frente de casa. Ele rodou ali, ficou por ali um bocadinho, depois ele voltou para dentro de casa. Quando ele voltou, eu escutei ele arrastando o Ocimar. Eu escutei ele arrastando o Ocimar e falou assim, dentro de casa também você não vai ficar não. E jogou para fora. No que ele jogou para fora, ele jogou a escada abaixo e eu não vi. Eu não vi o que aconteceu. Mas o Ocimar desmaiou no momento que ele atacou ele? Desmaiou. Desmaiou no momento que ele atacou. Mas a senhora se escondeu atrás da casa? Atrás de outra casa, não é atrás da minha casa. E algum vizinho, a senhora gritou por socorro, a senhora pediu? Porque o que está sendo questionado, senhora Lenilda, é o seguinte, que aconteceu essa situação bárbara, o senhor Célio invadiu a sua casa, né? Supostamente aí ele matou o senhor Ocimar, porque o senhor Ocimar, depois que ele teve com ele, como a senhora mesmo está confirmando, né? Arrastou ele por escada abaixo,
o corpo do senhor Josimar, infelizmente, apareceu bem debilitado lá na Fazenda da Laje, né, de uma forma cruel. Mas a senhora, como namorada, como alguém que estava voltando com o senhor Josimar, não gritou socorro, não pediu. É isso que está sendo questionado. Fala pra gente. Ô, Maico, eu não me lembro com detalhe o que eu fiz. Uhum. Eu sei que eu lutei um pouco com ele dentro de casa e quando ele largou eu saí correndo. A senhora chegou a assim, lutar um pouco com o Josimar dentro de casa. Tentei não, tirar perdão. ele, A senhora chegou a lutar com o Célio, com o agressor. Tentei tirar ele da mão dele. Tentei tirar ele da mão dele, sim, lutei muito. E não consegui tirar porque o Célio é muito forte. E eu, naquele momento, eu tava gritando dentro de casa. Eu tava gritando para ele soltar, essa coisa toda. Que eu não tô, no momento, eu não tô... Gosto nem, né, sei lá. E eu saí correndo. No que eu saí correndo, eu peguei a foice e o machado. Pra ele não agredir ele com o machado. Eu peguei e guardei. Peguei e levei comigo. A senhora levou pra onde? Pra onde eu tava escondido. Eu corri com os dois. Eu corri com os dois pra trás da casa. Quem mora lá sabe que eu estava atrás da casa do vizinho, que é o seu Hélio. Eu estava atrás da casa do seu Hélio, que é vizinho meu. A senhora pegou a foice e o machado, então escondeu. Levei pra trás da casa. E depois disso, o que aconteceu? Eu não vi, que eu fiquei lá atrás de casa. Eu sei que ele ficou um tempo com ele. Mas nisso que Eu a senhora sei que ficou ele ficou- atrás da casa da senhora, a senhora não gritou socorro, me ajuda, estão tentando matar o Josimar, estão tentando... No lugar que eu estava, se eu gritasse, ele ia me ouvir, ele ia me ver e ele ia me apanhar. E no lugar que eu estava não dava para me sair, que se eu saísse, ele ia me ver. Que ele estava na beira da rua, eu tinha que sair na beira da rua. E a senhora saiu depois de quanto tempo desse local? Depois que ele levou o seu Josimar, que ele sumiu? Quando ele tirou o carro, que eu vi que ele saiu de carro, eu saí correndo. Foi aí que eu saí correndo e fui apanhar o celular para ligar para a polícia. E o celular estava descarregado e eu pedi um rapaz que passou na rua na mesma hora, que todo mundo saiu correndo. Ninguém ligou, alguém viu ele batendo nele. Ninguém ligou para a polícia, ninguém se movimentou, ninguém fez nada. E depois que eu pedi ajuda para essa pessoa falou que não podia, porque ele ia voltar e ia atrás dele. Foi aí que eu peguei e desci para Conselheiro para ver se eu conseguia um carro de polícia. Eu desci e não tinha um carro de polícia. Eu atravessei na frente do UPA, tem filmagem lá do UPA, lá, tem na FAO, que eu parei o ônibus ali perto daquele quiosque. Foi o primeiro ônibus que eu vi que eu peguei. Eu lembro que era até um ônibus que ia para Olaria. Fui para a delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, a delegacia estava trancada. E eu bati e chamei na campainha. E veio deve ser uma policial feminina. Uhum. E me atendeu. Eu pedi ajuda a ela, falei o que estava acontecendo. Ela disse que não podia fazer nada, que ela não podia acionar a viatura, que eu é que tinha que acionar a viatura. A senhora esteve na delegacia, mas a senhora, como foi a saída na delegacia? A senhora contou detalhes do que aconteceu? Falei tudo. Ela falou que não podia fazer nada. Foi uma policial morena, devia ter 1,65 m, mais ou menos, quase da minha altura. Morena nova, não era... Devia ter uns 30 e poucos anos. Pedi a ela para acionar a viatura, ela falou que não podia. Falou que o carro da polícia, aquele preto e vermelho, não podia sair dali. Falou que eu tinha que acionar aquele azul. Só tinha que acionar a polícia militar. A ocorrência, a polícia militar. Que é aquele que fazia a ocorrência. E eu pedia, não tem como a senhora acionar, eu não estou conseguindo, eu não conseguia digitar. Eu não conseguia chamar, não tinha como. E aí ela falou isso, eu peguei. Ela falou assim, você tem que voltar e acionar a polícia militar, que você é da polícia militar. Eu voltei, vim para Conselheira a pé. Isso já estava dando 2 horas da manhã. Vim para Conselheira a pé, fiquei entre a Pão e Tradição e a FAO. Andei para lá, andei para cá, não passava um carro da viatura. Quando chegou não sei que horas, mais ou menos, que era aquilo, não sei.
Eu vi um carro da viatura, vi uma viatura entrando no posto Ipiranga. Eu estava para cima da Pão de Tradição, ali perto para baixo do Colégio Rui Barbosa. Então da delegacia... Foi ali que eu corri. Ali eu corri e cheguei até eles. Cheguei, pedi ajuda. Eles perguntaram se eu tinha estado na delegacia. Eu falei que tinha. Ele perguntou se eu tinha feito o boletim. Eu falei que não tinha feito, porque ela não tinha feito o boletim. Aí perguntou se eu tinha assinado alguma coisa. Eu disse que não fez, que ela não me ajudou. Aí voltei para a delegacia com eles, dentro do carro. Foi aí que foi fazer o boletim. Entendi. Foi só ali no posto Ipiranga que eu achei um carro da polícia circulando. E no depoimento que a senhora deu à delegacia, a senhora tem cópia desse boletim? Eu não tenho, tá registrado lá na delegacia. Eu tenho só do segundo depoimento. Então, o segundo que a senhora diz é quando a senhora voltou com a polícia... Foi depois que o detetive assumiu o caso, que ele chegou lá no outro dia, não sei que horas, que ele assumiu, que ele me chamou para ir lá na delegacia de novo. Foi aí que eu fui prestar o outro depoimento, esse eu tenho. E a partir disso, a senhora no caso, é dada aí, né, pelas pessoas aí, como que sumiu, desapareceu. A senhora chegou a ligar para a família do Ocimar, para os filhos, para poder relatar o que aconteceu, porque a informação que eles dão é que parece que um filho da senhora que relatou para eles o que aconteceu. A senhora entrou em contato com a família deles após esse fato? O que aconteceu? Não, porque eu não tinha o telefone dela. Eu não tinha o telefone de ninguém. Eu liguei para Silvia, a dona do bar lá, e ela disse que tinha o telefone deles e eu pedi a ela para ligar para eles. A senhora pediu para ligar para eles? Para avisar. Explica pra gente o porquê que a senhora resolveu se esconder. Por quê? Porque ele queria me matar. E ele estava foragido. Entendi. A senhora ele estava solto. A senhora está com medo do Célio. Ele está solto. E ele já foi lá em casa. Depois que ele fez isso. Tem um vídeo que mostra a senhora... Tem dois vídeos. Tem um vídeo do Célio, que o Célio retornou ao bairro, né? Pegou alguma coisa, tem ele indo pro carro. E tem um outro vídeo que mostra a senhora, né? Na casa da senhora pegando algumas coisas. Parecia que a senhora estava em companhia de alguém. A senhora chegou a voltar em casa, então? Voltei. Esse vídeo foi o vídeo que eu tinha acabado de sair da delegacia, tinha prestado depoimento e tinha dito tudo que tinha acontecido, já estava sofrendo ameaça e por aconselhamento do detetive, ele me aconselhou que eu não ficasse em casa. O próprio detetive disse para a senhora sair? O próprio disse que era para eu não ficar em casa, que ele poderia voltar, que ele estava solto. Eu gostaria que você, dona Lenilda, me relatasse agora o seguinte: como a senhora se sente diante da morte tão trágica, diante desse fato que aconteceu com o senhor Ocimar? Eu gostaria que a senhora falasse com a gente agora. Como eu me sinto? Isso. Eu me sinto... Não sei nem como te dizer, porque eu não pude salvar a vida dele para salvar a minha. Eu não pude salvar a vida dele para salvar a minha. E as pessoas não estão entendendo isso. Não estão entendendo o que é ter uma pessoa acuada sem poder fazer nada. E as pessoas julgando, porque o Ocimar era um cara bom. Tá? Ele não tinha essa maldade, ele não tinha condição de vencer o Célio numa briga. E ele sabia disso, e o Célio também sabia disso. Foi covardia? Foi uma covardia terrível. Eu quero esse monstro morrer na cadeia. Morrer na cadeia, porque quem poderia estar morto agora era eu e ele. Seria eu e ele que estaria morto, porque ele entrou lá dentro de casa para isso. E ele não tinha razão para isso. Ele dizia, o Célio, que queria voltar com a senhora acredita que foi ciúmes dele pela senhora estar com o senhor Ocimar? O que a senhora acredita? Não, ciúme não foi. Ciúme não foi. O que eu acredito que deva ter acontecido alguma coisa foi que ele
se sentiu rejeitado. Rejeitado diante que eu estava indo embora, que as minhas coisas estão todas ensacadas para ir embora. E eu ia embora no outro dia. E como o povo do Horto do Vino fala muito, alguém deve ter pilhado ele em bar, em qualquer lugar, para ele se sentir daquele jeito e querer fazer o que ele fez para destruir a nossa vida. A senhora amava o senhor Ocimar? Sim. Eu sempre gostei muito do Ocimar. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Como que eu não vou ficar triste com uma situação dessa? E o Ocimar era uma pessoa muito fácil de amar, muito fácil de gostar, porque ele era uma pessoa disposta. Então, esse sentimento aí, não tem como não sentir. Não tem como não sentir tristeza, não tem como não sentir angústia, não tem como sentir revolta por ele. Só que eu espero em Deus e pela justiça dos homens que encontre o Célio o mais rápido possível, que ele para de curtir a vida por aí. Porque se eu não morrer, eu tô presa. E o Ocimar tá preso pro resto da vida. Só isso que eu espero. Eu espero que tenha justiça. Eu espero que a lei funcione o mais rápido possível. Que ponha ele atrás da grade, porque ele não pode sair nunca mais, porque aquele é um monstro. Diante dos fatos, após todo esse ocorrido, o senhor Célio ligou para a senhora, entrou em contato com a senhora falou com ele após o ocorrido? Não falei. Tenho meu telefone aqui que quem quiser, qualquer um que quiser pode rastrear, pode fazer o que quiser. Não falei, eu não tenho por que falar com ele. Eu não tenho por que falar com ele. Dentro da sua ótica, qual o grau de periculosidade do Célio? Qual o sentimento da senhora? Vamos lá. Medo da polícia eu não tenho, porque eu não devo à polícia. Eu não fiz nada de errado. Eu só defendi a minha vida. E do Célio eu tenho porque ele é covarde. Mas a população não deveria ter. Porque ali em cima tem homem, eu sou mulher. Tinha um monte de homem lá em cima que poderia ter cercado ele. Poderia ter feito a diferença. Tudo isso poderia ter sido esclarecido já. Mas ao invés disso, eles preferem me julgar, que eu estou fugindo. Eu não estou fugindo de ninguém. Eu estou fugindo do Célio. E estou com precaução de entrar dentro da minha casa e morrer. Por quê? Por causa só dele. Só por causa dele. Por causa dele estar solto até hoje. Solto até hoje, ele está andando livre. E eu estou escondida. A senhora tem alguma ideia, alguma pista de onde o senhor Célio possa estar? Que possa ajudar a polícia? Como eu poderia ter? Mas assim, olha só, eu digo por quê, vamos lá. Olha só, dona Lenilda, a senhora namorou o Célio durante 2 anos, não é? A senhora conviveu na casa dele, a senhora andou com ele, a senhora foi para vários locais com ele. Eu acredito que durante esse namoro a senhora viveu com ele 2 anos, né? Como a senhora disse, a senhora viveu 10 anos com o senhor Ocimar, separou e teve 2 anos aí de relacionamento com o senhor Célio, onde a senhora mesmo relatou aqui que se separou dele há 3 meses atrás. A senhora não tem ideia dos locais que a senhora frequentava com ele, que a senhora passeava, mediante parentes do Célio e tal, de onde ele possa estar escondido? Não, olha, na casa de parente dele, eu só fui na casa do irmão dele. Mas parente nenhum, nem conheço. E eu não tenho ideia, porque ele tem parente em Niterói, ele tem parente em Cantagalo, ele tem parente em Laranjais. A senhora relatou tudo isso para a polícia, os possíveis parentescos dele, para que a polícia pudesse encontrá-lo? Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Quando eu digo para a senhora que a senhora tem ideia do paradeiro dele, é isso que eu estou me referindo. Como a senhora teve um relacionamento com ele de cerca de 2 anos, é óbvio, provavelmente, que a senhora vai saber, né, de algum lugar que ele possa estar escondido, que eu acredito que a senhora deve ter frequentado bastante locais com ele nesse tempo de relacionamento, né? A senhora não faz ideia, de repente, ele pode ter ido pra lá, a senhora não faz ideia de onde ele possa ter se escondido. Não faço.
Não faço porque, como eu acabei de te dizer, ele tem parente nesses locais todos que eu te falei. Eu gostaria agora, para a gente encerrar, que se a senhora pudesse deixar uma mensagem para a família do senhor Ocimar sobre o seu sentimento diante de tudo. Eu não quero deixar mensagem para a família dele, não. A família dele sabe muito bem como é que eu me sinto. E outra coisa, a família dele está me culpando. Eles não estão entendendo que eu estou viva. Tudo que eu quis falar com a Raquel, a filha e o filho, eu falei, vamos conversar na delegacia. Lá nós esclarece isso. Só que o sentimento de revolta deles não está deixando eles ver isso. Então eu não tenho que ficar passando mensagem para eles. Se eles não querem ouvir, se eles não querem ver o meu lado, pelo amor de Deus, eu não tenho condição para isso. A gente que está dando espaço para a senhora para poder estar falando sua versão dos fatos. Eu entendo o lado deles. Eu entendo o lado deles. Mas eu sei que não vai adiantar mensagem para eles. Quem vai passar mensagem para eles é Deus. Quem vai acalmar o coração deles é Deus. Não eu. Só Deus pode fazer isso por mim e por eles. Obrigado pelo seu relato. A gente segue acompanhando esse caso e eu gostaria que a senhora fizesse a sua mensagem final, por favor. É isso que eu falei. Eu quero que essa situação se resolva, se esclareça essa situação toda e que o Ocimar seja preso, o Célio seja preso. Preso para ele responder pelo que ele fez. Por ele ter destruído a minha vida a troco do nada de uma fofoca de bar de orgulho, não sei de quê. Isso que eu quero. Ele tirou a vida de um ser humano que não tinha nada a ver com... Não tinha razão para ele ter feito isso. Só isso que eu quero. Obrigado por falar com a gente. Uma boa tarde. E se a gente pode chamar uma boa tarde diante de todo esse crime bárbaro que aconteceu. E o que a gente espera também, dona Linda, é que o fato seja esclarecido. Tá ok? Sim. Então, É o que eu espero. Ok, uma boa tarde. Boa tarde. Falamos com a senhora Lenilda, ela que é namorada, né? Ex e virou atual do senhor Ocimar, que infelizmente morreu, foi assassinado nesse crime bárbaro que aconteceu no Horto do Vino de forma covarde. O Célio, que é o suposto autor do crime, continua desaparecido. Vocês estão vendo a imagem dele na tela. Nós aqui do Blitz News, eu, Maicon Queiroz, estou aqui para poder ouvir os lados, mostrar a verdade e, acima de tudo, que esse crime seja esclarecido e que o autor dos fatos, seja quem for, possa ser punido no rigor da lei. Eu acredito no trabalho da Polícia Civil, na seriedade do delegado Herbert. Eu espero que a Polícia Civil dê esclarecimentos também para nós da imprensa, assim que possível. E a gente pede às pessoas que estão nos assistindo, se vê ele em algum lugar, souber do seu paradeiro, que entre em contato com o telefone que está em tela aí, no cartaz aí do procurado, e que ele possa ser detido. Porque não pode ficar dessa maneira. Uma família chorando, triste, porque perdeu o seu ente querido, perdeu o seu pai. E um crime bárbaro e covarde desse ficar impune e não ter uma resposta. E eu digo isso com propriedade, porque muitos não sabem, mas eu tive um pai, meu pai se chamava Jair Queiroz, assassinado num assalto de caminhão, quando eu tinha apenas 14 anos. E eu sei o que é isso, o que é viver o que eles estão vivendo na pele, a questão de uma pessoa tirar a vida do seu pai. Na época, o bandido que fez isso com meu pai morreu na cadeia. Foi tarde. Mas o que a gente espera é que a lei se cumpra e que o autor desse crime seja detido, né? E a gente faz um alerta aqui para a população do Horto do Vino, dizendo que a gente se solidariza com a família e que possamos confiar e acreditar na justiça. Que haja justiça nesse caso e não vingança. Mas que a justiça aconteça,
que o autor desse crime, que seja o Célio, que é o principal suspeito, possa ser detido e que Deus, em primeiro lugar, possa confortar o coração dessa família. Porque a vida do Ocimar não volta. Mas, ao menos a justiça tem que ser feita, seja quem for culpado desse crime bárbaro que aconteceu no Horto do Vino. Seguimos no caso, acompanhando de perto, e a qualquer momento, tendo atualizações, a gente volta sempre por aqui com o nosso plantão Blitz News.